Grande Glauco Pazza, que prazer, cara, te receber aqui no Conversa de Bar. Sabe que aqui no Conversa de Bar eu só trago quem realmente eu gosto. Pô, que bom. Quem eu não gosto, que não é meu amigo, eu não trago. Pô, tem um monte de gente, então, que eu não traria, viu? Mas que eu traria também, olha, encheria uns quantos lugares aqui. Cara, sabe que o legal da carreira é isso. Eu acredito que eu traria muita gente e pouquíssimas pessoas, talvez eu não trouxesse, mas não por não gostar, mas por não ter intimidade. Eu acho que a questão é a afinidade, né? Algumas pessoas a gente tem mais afinidade, tem menos. É a questão de comportamento, característica. Estava brincando há pouco aqui de pessoas que falam demais, né? Isso, Eu sou de falar pouco, eu não sou de falar muito, não. Aliás, eu sou bem tímido. As pessoas acham que, trabalha em televisão, não, é expansiva. Não, não sou. Eu sou bem tímido. Gosto de falar o suficiente, mas o que me cansa é ouvir muito as pessoas falarem. Eu acho que elas têm que dar aquela brecha assim para... O cara trazer o feedback dele, compartilha o assunto. Não adianta ficar aquela conversa de uma pessoa só. Aí não é conversa, aí é monólogo, né? É verdade. Mas é o que a gente está tendo aqui, a conversa. Exatamente. Não, cara, e o legal, Glauco, é que você traz pra gente, agrega pra gente, porque você sempre esteve na RBS TV. Você trabalhou quantos anos lá? No total, quase 28. 28 falar anos. quase 30. Mas em Porto Alegre, 20, né? Porque eu trabalhei um tempo no interior, em Santa Maria. 1990, você é de lá, Santa né? Maria. Santa Maria. Sou da região de Santa Maria, sou de Jaguari, que é uma cidade perto. Comecei junto com a faculdade. No segundo semestre da faculdade eu comecei a trabalhar já. Então eu trabalho desde os 18 anos e maioria do tempo em Porto Alegre, 20 anos, trabalhando diretamente com esporte. Mas trabalhei já em eleição, carnaval, Fórum Social Mundial. Aquela coisa que você sai da redação e quando menos espera aparece uma pauta no colo. Puxa, o que eu vou fazer agora? Né? Hoje em dia a gente vai para o celular, é muito mais fácil, né? Tem aquele professor ali que dá todas as respostas no buscador ali, né? Tem, ele é muito inteligente. Aquele cara é bom. Esse cara é um amigo incrível. Mas sabe o que você falou aí, Glauco? Eu me lembrei. Pô, você falou eleição, também já trabalhei. Carnaval, também já trabalhei lá de Uruguaiana e Porto Alegre. Nossa! Fórum Social Mundial não, mas eu fiz a morte do Papa em Porto Alegre. Do Papa João Paulo II, eu estava na geral. Fiz a repercussão aqui. Estava saindo de folga com o querido Denis Luciano, que está em Criciúma, comandando o programa na Rádio Guaíba. Grande pessoa. E eu saindo de folga e tal, sábado à noite, papapá, e pum, cortaram a trilha. Acabou de morrer o Papa, Fabiano vai para a Catedral. Acabou minha folga, rodei todas as igrejas de Porto Alegre naquela noite. Pois é, e não é uma repercussão simples, é difícil. É só o Papa, né? Só Papa. Então as pessoas podem pensar, poxa, mas foi lá na Itália, foi no Vaticano? Não, aqui isso é muito presente, né? Essa é uma repercussão bem difícil de fazer. E o legal foi que na segunda entrevista veio meio aquela história do jornalismo esportivo de querer descobrir contratação. Que eu comecei a especular quem seria o próximo Papa e aí o padre começou, mas já e tal. E aí ele, já existia realmente os... Eu acho que tem até uma lista, né, de prováveis, né, os candidatos. Não seria uma lista de contratação. Faltava só o empresário ligando, tem esse nome que é muito forte. Eu me lembro, Glauco, que um dos padres que eu entrevistei, ali daquela igreja da Redenção, acho que é José... Não sei qual é aquela igreja. Na rua? Na rua da José Bonifácio. Sim. Mas eu não lembro qual é o nome daquela igreja. Eu também não sei. Que o padre falou do Essa Ratzinger. aula de igrejas, de locais, eu perdi. Eu também não fui nessa. E aí ele lembrava, já falava do Ratzinger, que no fim foi, né, o substituto do Papa João Paulo II. Mas, Glauco, a gente veio aqui para falar de ti, cara. Quero bater papo com você aqui no nosso Conversa de Bar. Mais uma vez, muito obrigado. É legal te receber. Porque, cara, você viveu na emissora que hoje continua sendo a líder de audiência aqui no estado e que, consequentemente, te trouxe, né, uma pessoalização da tua imagem com quem está em casa. Quem está nos assistindo agora no nosso Conversa de Bar já te viu apresentando inúmeros programas, fazendo inúmeras reportagens. Nesse tempo todo, cara, 28 anos, qual foi que mais te marcou? Teve alguma em especial ou várias? Teve uma reportagem que me marcou em especial porque a gente estava, nesse período todo de 20 anos, a gente, que eu digo, o repórter cinematográfico, a gente cria uma relação muito próxima com os clubes, principalmente Inter e Grêmio, e aí, jogadores, técnicos, né?
Mas essa reportagem... Te interromper, o Glauco, antes de começar o bate-papo, já falou para mim aqui, vai ser colorado, eu tô azul. A dualidade, aquela paranoia, né? A gente vai fazer o jogo aqui, não é? Aqui, ó, vamos mudar. Não, porque tem história que a gente tinha que cuidar. Eu, por exemplo, cuidava muito a roupa, o carro, se era vermelho, se não era. Nem tanto por mim, mas porque as pessoas cobravam muito e eu achava que me incomodava, sinceramente. Poxa, tem que prestar atenção no meu conteúdo, da minha reportagem, não se eu estou vestindo vermelho, azul. Mas enfim. Uma neura, né? Mas voltando à reportagem, o que me marcou muito foi uma reportagem que eu fiz em 2016, veja, não faz muito tempo, com um torcedor que morava no interior aí, que mora no interior ainda, na cidade de Terra de Areia, que ele era torcedor do Aimoré. Olha aí. Ou seja, não era do Grêmio, não era do Inter, não era do Juventude, do Brasil de Pelotas, não era de um clube de grande torcida. Era Índio Capilé. Não era uma pessoa, o personagem da minha reportagem, não era uma pessoa famosa, isso que eu estava falando antes, da gente conviver diariamente com o jogador, com o técnico, com o presidente. Mas que me emocionou muito, e acredito que tem emocionado muitas pessoas também, porque ele simplesmente morava numa casinha muito simples e ele queria só uma camisa do Aimoré. Vê só, hein, cara. E ele escreveu uma carta para o massagista do Aimoré. Ou seja, ele não escreveu uma carta para o presidente do Aimoré, para o jogador que ele poderia considerar o ídolo dele, por mais que a gente conteste, o Aimoré não tem um grande ídolo, depende, para o torcedor, o jogador mais simples, mais comum pode ser ídolo para ele. Mas esse rapaz, ele escreveu uma carta para o massagista do Aimoré, ele conseguiu através da internet, a gente chega aí no fenômeno da internet, né? Chegar na pessoa que ele achou que poderia ter acesso ao vestiário onde tinha várias camisas, o massagista do Aimoré. E ele escreveu uma carta datilografada, onde ele expôs algumas coisas que me comoveram muito, que ele não tinha às vezes dinheiro para refeição, que a casa dele não tinha energia elétrica, ele não tinha recursos para comprar roupa, e isso chegou, de uma certa forma, a uma pessoa que não tinha também muitas condições, que era um massagista. Mas nesse encontro de dois anseios, nós construímos uma história que foi muito gratificante. Que significa o quê? Não precisa ter dinheiro, não precisa ter grandes posses, basta ter um coração bom, porque o massagista foi ao encontro dessa pessoa. Pô, cara, que legal. Entregou não só a camisa, mas um terno de 10 camisas, 10 calções, 10 meias, cestas básicas, medicamentos, porque também na carta ele dizia que morava com a mãe que tinha problemas de saúde, e eles não tinham condições nenhuma de bancar tratamento. E isso comoveu de uma tal forma a comunidade em torno do Aimoré que eles se juntaram, jogadores, comissão. Um cara lá de Terra de Areia, nem era de Terra de Areia. E nós chegamos de surpresa. Para ele também era uma coisa que ele não estava esperando. E nós construímos uma reportagem que foi bem interessante, bem emocionante, porque do ponto de vista social a gente entregou alguma coisa que o esporte, eu acho que se presta muito, que é não só a questão da disputa, da rivalidade Grenal, mas também de construir alguma coisa em prol de quem precisa mais, das populações carentes. Em última instância, o esporte, o futebol principalmente, é aquela tábua de salvação para quem pouco tem ou quase nada tem. Muitas vezes as pessoas não têm o que comer, mas têm aquele amor pelo clube, aquele amor pelo esporte. E isso eu acho que a gente conseguiu traduzir numa reportagem, que foi o caso desse torcedor que se emocionou, nos agradeceu. E nós também ficamos muito emocionados, eu acho que cumpriu o papel. Que legal, Glauco. Foi uma situação, né, cara? Agora, Glauco, são 28 anos de RBS, de carreira são 30 e quantos, então? Não, a maioria do tempo foi na RBS, foi 28 anos. Eu saí um espaço muito curto de meses para trabalhar no SBT no Paraná, mas não chegou a 6 meses. Então são quase 30 Então é quase carreira. Tudo de RBS, no interior, em Santa Maria e em Porto Alegre. Começou com 7 anos a trabalhar na televisão. As pessoas dizem, não, mas tu não tem a idade que aparenta. Eu estou bem conservado, né? Grande, Glauco. Não, cara, e o legal assim disso tudo, e a gente poder conversar, é que eu costumava falar para as pessoas, e as pessoas perguntavam muito, como é que é trabalhar na imprensa e estar, né, com seus colegas de rádio? Tu convive mais com os colegas de outras emissoras, em viagens, no próprio dia a dia no setor, né? Porque você sai da sua rádio, vai lá pro estádio, lá tem o cara da RBS, o cara da Bandeirantes, o cara da Guaíba, o da Record, hoje ainda tem os dos portais todos. Sim. Na nossa época,
no início da minha carreira, eram 4 rádios, um jornal, 2 jornais, né? Era o Correio 0 Hora, Sim. Guaíba, Band, Pampa e Gaúcha. A RBS que viajava, a Band às vezes, e era isso no setor diário. Dependendo da cobertura, né? Se o jogo era muito importante, as pessoas não entendem. Por que não vai sempre? Porque é alto custo, né? O Brasil não é um país, é um continente. É muito, muito grande. Mas a gente já comentava de quantos perrengues a gente passou longe daqui, né? Nordeste, norte do país. A gente já tem várias coisas, vários causos desse Brasil afora, né? Teve um caos, digamos assim, que a gente estava no interior do Mato Grosso para fazer um jogo da Copa do Brasil e nós paramos na beira da estrada para pegar água para o chimarrão. Olha aí. E meu amigo Farid, Armando Filho, estava junto e ele ficou espantado, ele na época trabalhava pela Rádio Gaúcha, com uma pessoa que estava toda ensanguentada. E ele chegou pra gente e disse, vamos embora, que tem um rapaz ali que está todo ensanguentado. Isso aí deu briga, alguma coisa aconteceu, a gente está num lugar estranho, vamos embora. Todo mundo entrou para dentro do carro e eu fiquei por último. A garrafa térmica era minha, eu não ia deixar a garrafa lá. Né? Aí veio a água, eu entrei dentro do carro. Quando a gente estava saindo, eu olhei para o lado do lugar, do restaurante onde eu peguei a água, era um açougue. Ou seja, era o açougueiro que estava lá, todo sujo de sangue. Não tinha nada de briga. A gente queria matar o Farid. Mas, enfim, esse país é muito grande, o investimento é muito grande para fazer cobertura. E futebol existe em tudo que é lugar. Copa do Brasil, principalmente, a gente viaja pelo país inteiro, né? Eu me lembro que mas gratifica. O mais legal são as experiências que ficam, e até a gente contou numa outra conversa que nós tivemos, da viagem lá para o interior da Paraíba, lá para Patos, onde a gente viu e passou situações também bem engraçadas, na hora até talvez um pouco tensas, mas... na hora a gente fica meio assim, depois da risada, né? Depois da risada, mas no início... Dos objetos não identificados que sobrevoavam o campo, era mosquito, mariposa, marimbondo, barato, eu não sei o que era aquilo, né? Que loucura, Eles né? não tinham identificado, não tinham crachá também, né? Era uma loucura. Foi lá que eu disse que no refletor tinham aproximadamente... mais ou menos 2.400 insetos, e o Nobrinho, grande, José Evaristo Villa-Lobos, ex-assessor de imprensa do Inter, disse, não, Fabiano, essa aí foi o Mundial, como é que você contou? Contando os bichinhos. Contando os bichinhos um por um, era muito bicho realmente. Estou recebendo aqui o Glauco Paz no nosso Conversa de Bar aqui do canal Bar TV. Glauco, a gente vai fazer um intervalo daqui a pouquinho, mas antes eu quero saber, cara, das viagens, você falou aí, né, das viagens, qual foi a que você mais aprendeu? Sei que você foi lá para o mundo asiático, acredito que lá talvez tenham sido as maiores experiências. Né? 2 viagens para o Japão, uma melhor que a outra, em termos de aprendizado, em termos de cultura, aquela necessidade de correr contra o tempo que a gente tem para fazer a reportagem, contrastando com a calma do povo oriental, porque eles são metódicos, eles têm um horário para tudo, cada coisa a seu tempo. Então eu não entendia como eu pedia pressa no trânsito, por exemplo, e nada acontecia, porque o taxista ele andava sempre no ritmo dele, não adiantava pedir pressa. Nada. E depois eu entendi também que ele não, na verdade, não adiantava falar inglês, porque ele só falava japonês, enfim. Mas eu aprendi muita coisa, é um lugar sensacional, eu não sei se eu vou voltar ao Japão, no outro lado do mundo. Foram coberturas intensas, tanto no Mundial Internacional em 2006, quanto na Copa Suruga, né? E eu acho que é uma experiência que a gente não tem em nenhum outro lugar. Quem puder que visite o Japão, eu acho que são coisas que vão ficar muito na memória. Eu estive em outros lugares, na Europa, nos Estados Unidos, mas a América Latina toda pela Libertadores. Mas essa experiência do Japão, pelo contraste realmente, pelas diferenças culturais, né? O Japão é inesquecível. Não tem como explicar aqui. A gente vai ficar 500 programas no canal Bar e eu não vou conseguir dizer o que é. É uma coisa que está mais dentro mesmo. Legal, não conheço. Um dia eu acredito que eu vou conhecer o Japão. Muito legal. Glauco, vamos tomar mais essa aguinha aqui, vamos lá. Tomar um café e na volta a gente vai continuar conversando e eu quero saber de você na volta essas transformações que você viveu literalmente na comunicação, né? Porque veio a internet, a gente até conversava antes fora do ar aqui. Eu sou do tempo de passar boletim pelo orelhão, né? De telex? De telex, TX, RX. Se eu falar aqui, as pessoas nem vão saber o que é o telex. Bom, fita cassete. Fax, muita gente não conhece. É verdade, tem gente que não sabe o que é o fax. Máquina de escrever. Bom, aprendi numa Olivetti sem número, sem as descrições. A Olivetti Lettera verdezinha. Era muito bacana, cara.
Mas a gente vai voltar daqui a pouco para falar mais. Grande Glauco Pazza comigo aqui no Conversa de Bar. Eu vou atualizar as redes sociais também. Vai aqui, lá, né, vai lá. Porque não dá para parar hoje. Não, tá certo. Isso aí. Conversa de Bar. Agora eu vou mostrar para você como economizar de 10 a 30 mil reais fazendo um passeio turístico e gastronômico com a Prime Gourmet. Meu nome é Bruno Monteiro e agora eu vou mostrar as vantagens de ser um cliente Prime. Imagine mais de 100 vouchers em um guia com ofertas nos melhores restaurantes, atrações turísticas, pousadas e hotéis, onde na compra de um prato, diária ou ingresso, você ganha outro de igual ou menor valor. E como se tornar um cliente Prime? É fácil! Adquira o guia com mais de 100 ofertas, escolha o lugar de sua preferência e aproveite economizando junto com a Prime Gourmet. Seja Prime, uma forma elegante de utilizar descontos. Conversa de Bar. Meu amigo jornalista Glauco Pazza aqui no Conversa de Bar. Hoje estamos aqui no Novo Hotel Três Figueiras, no Bar 365. Obrigado ao César e à Rose aqui do Novo Hotel. Glauco, antes de falar das transformações, né? A gente até sempre conversou em algumas ocasiões e falamos aqui no início do programa essa coisa, né, do azul e do vermelho, do Grêmio e do Inter. Você não entende, compreende, encheu o saco dessa história também? Eu enchi. Acho que o time que eu torço ou não torço não interessa para ninguém. Acho que até que a intolerância nas redes sociais ela irrita tanto que fez com que eu pensasse o seguinte, cara, larguei de mão, não quero saber de nada, mas não revelo meu time porque eu não quero, não interessa para ninguém. O que interessa o time que eu torço? Eu acho que está bem resumido aí. Eu compreendia muito mais, até pouco tempo atrás. A questão das redes antissociais, que muitas vezes elas são antissociais, porque é muita pedra, né? As pessoas se xingando, as pessoas elas não vão ao mérito da questão, elas preferem a superficialidade e agredir de uma forma gratuita. Ficou muito chato ultimamente assim de falar de Grêmio e de Inter, porque se falar bem de um tem que falar bem de outro, se falar mal de um tem que falar mal de outro. Eu já fui mais compreensivo, as coisas começaram a encher um pouco mais o saco a partir do momento que qualquer coisa a tua família vai para dentro da discussão também e não é pertinente, entendeu? O futebol, o esporte, ele tem que ser uma disputa saudável, mas tem que ser um componente social, de convivência, e as coisas meio que às vezes saem de controle, né? Eu já fui muito xingado pelos dois, já fui elogiado, já fui as pessoas xingando que eu sou de um clube, quando na verdade eu nunca torci para aquele clube. Talvez lá atrás eu tenha torcido para o outro, que agora também já não... Nem sabe mais. Isso se perde pelo caminho. As pessoas têm que entender que depois que a gente começa a ser remunerado, o bom é que o produto seja bem entregue e não interessa quem ganhe. Eu já fui para o Mundial com o Grêmio, já fui Mundial com o Inter, e é isso que interessa. É ou não é? Não, e eu sempre comentei, cara, antes, até agora nem tanto, que o sucesso do Inter e do Grêmio representa trabalho para nós. Né? Trabalhamos com o esporte. E muitas vezes o sucesso de um é a alavanca do outro. Exatamente. Eu acho que isso aconteceu em várias oportunidades. Está acontecendo de repente com o Inter pós-rebaixamento. E vai acontecer sempre. A rivalidade é salutar em alguns aspectos, só que algumas pessoas não entendem. É bem assim. Glauco, você lançou um workshop agora? Workshop Texto para TV, que é uma coisa que eu primo muito, é uma coisa que na minha trajetória... Algumas pessoas acham que é muito fácil. Bota um texto ali, a imagem está lá contando. Eu não sei quem inventou que a imagem vale por 1000 palavras, nem sempre. Senão o deficiente visual não acompanharia a televisão. E tem muita gente com deficiência que acompanha a televisão. Eu acho que são coisas que se complementam, texto, imagem, e que elas podem se divorciar também a partir do momento que uma disser uma coisa e a outra disser outra. É um perigo muito grande. E eu, aprimorando essa questão de texto na TV, que eu sempre gostei de investir, trouxe para um campo mais dos estudantes recém-formados, pessoas que de repente já estão na ativa, mas que querem saber um pouco mais sobre isso. E a gente está levando ao conhecimento público. Dia 22 de outubro vai ser o workshop. E já está esgotado ou ainda não? Ainda tem vaga? Está quase esgotado, porque eu fiz uma turma pequena porque eu quero a interação, justamente eu quero saber o que as pessoas pensam, eu quero que elas falem para mim, e numa turma grande isso não é possível, né? 22 de outubro, aonde, Glauco?
M7 Office, que é um escritório que fica na Mariante, Moinhos de Vento, Porto Alegre, simpla.com.br, as pessoas têm as informações. Só colocar simpla lá. com y.com.br. Bota as lá informações sobre workshop o curso. Glauco, já aparece. Texto, se colocar a palavra-chave texto para TV, vai aparecer Já vai, direto né? ali. O pessoal tem que se inscrever porque é uma grande oportunidade. Eu vou ver se consigo ir lá fazer esse curso. Vai ser muito bem Tem que recebido, fazer cara. esse curso lá, porque sempre é bom se aprimorar e com um cara com a tua experiência ainda mais ainda. E Glauco, essas transformações, né, cara, foi engraçado, né? A gente comentou ali, a gente deu só Uma pincelada. uma pincelada, né? Agora me fugiu o termo que todo mundo comenta agora, que o pincelada mudou agora para... Me fugiu o termo, cara, pouco vem. Vou dar só um... Esqueci o termo. Briefing? Cara. O briefing, não é nem briefing, é outra coisa. Daqui a pouco eu vou lembrar. É a linguagem de internet. É, a linguagem de internet. Eu deu sei. só o spoiler. Spoiler. Exatamente. A gente deu só o spoiler aqui dessas transformações da comunicação, porque hoje, Glauco, para nós jornalistas, a internet ela foi boa e foi ruim. Porque todo mundo se considera um pouco jornalista ao dar uma notícia no Twitter. O problema é atrás de saber a veracidade dessa notícia que se coloca. E fora isso, aí vem a parte positiva, que eu gostaria que você comentasse, que é a instantaneidade, né? O que você está fazendo lá no Japão, em questões de segundos, o Brasil já está sabendo, né? A própria internet facilitou, inclusive, a geração de imagens. Eu só trocar aqui, Glauco, agora você fica colorado e eu Tem certeza que é isso aqui? Não sei, eu não estou dizendo que também é não nenhum sei. nem outro. Só tô Vamos dizendo fazer pra aqui gente o trocar jogo pouquinho, aquele? Só para o pessoal... É só para explicar que um é com gás e outro é sem gás, Isso, tá? Não tem nada a ver a tampa. Não, mas é que sabe como é que é a neura, né? Não, eu sei. Então a geração de imagens... voltou para cá, já assim. A geração de imagens que a gente fazia antes, por exemplo, para a TV, através do satélite, hoje se faz pela internet. A internet facilitou muita coisa. E a instantaneidade, vai ali no smartphone, já tem o acesso à informação, é uma coisa que a gente não tinha antes. Aquilo que nós brincávamos. Ia na máquina de escrever para fazer o script do jornal, ia para o Telex, que talvez não seja da sua época, mas eu peguei. Eu peguei Telex, não eu fazendo, mas me lembro do Telex da empresa que meu pai tinha. O contato com Porto Alegre, trabalhando em Santa Maria, às vezes caía o sinal, era um horror. Hoje está tudo ao alcance da mão através do smartphone. Então as coisas boas elas vieram, assim como vieram as coisas ruins. A quantidade de fake news, né? A apuração das informações. Existem nos órgãos oficiais, entre aspas, de imprensa hoje, a preocupação de diferenciar o que é fake news, o que é informação verdadeira. As transformações, elas são muito grandes, mas a fidedignidade tem que permanecer. E isso é papel do jornalista. Como é que o consumidor vai separar quem é o jornalista de confiança e quem é o jornalista que não é de confiança? Isso o tempo vai dizer. Mas eu volto a insistir, a internet ela veio para ficar, é o futuro, a gente tem que se adaptar. Eu sou um cidadão analógico, estou tentando me converter aí. Eu estou com um conversor ali que está dando pau, está dando bug, mas uma hora eu acerto. Porque a gente tem que entrar na nova realidade e aos poucos eu acho que vai ser depurada a questão da informação falsa, da informação verdadeira, quem tem realmente fonte de informação fidedigna e quem não tem. Eu acho que no balanço, no frigir dos ovos, o saldo é muito positivo. A internet veio para mudar tudo. E está muito legal, tem muita coisa, tem muita informação. Mas o mais importante é que, além de tudo isso, é que as pessoas têm que procurar, justamente com pessoas como você, no seu workshop agora, saber como fazer isso que a gente está falando aqui, né, cara? E não simplesmente achar que sai da faculdade, acha que está pronto, tem que estar se aprimorando. Eu tenho uma máxima, eu acredito que, obviamente, que a faculdade já nos dá o básico. O que vem mesmo é a experiência, é o dia a dia, é estar ali no chão de fábrica da história. E é o investir em si próprio, né? Não basta sair da faculdade e achar que, poxa, eu estou formado. Não, eu estou com diploma. Formação é uma coisa que vai no dia a dia, né? É a questão de ler, de acompanhar tudo, de ouvir muito rádio. Eu sou um apaixonado por rádio, embora a minha mídia seja televisão, eu sou apaixonado por rádio. E para ver na Convergência, rádio também se escuta aqui. Também no telefone. Rádio se lê aqui, porque tem um portal que de repente vai reproduzir da rádio através da internet, aquelas informações através de texto. Então são coisas que se completam e o que eu procuro no meu workshop é a questão de abordar a criatividade para ser um diferencial, porque muita gente entrega conteúdo hoje, mas vai ser melhor absorvido quem entregar com criatividade. E isso o texto da televisão
tem que saber algumas coisas, tem que saber alguns macetes, algumas coisas, alguns segredinhos ali para entregar com qualidade e conseguir capturar aquele público receptor. Cara, eu te digo que eu sempre gostei do teu trabalho, era a contextualização que você dava. Uma viagem do Grêmio lá para a Bolívia, você trazia o contexto da cidade, do meu habitante, e assim, e conseguia fazer... Porque o treino vai ser sempre a mesma coisa. O jogo muitas vezes vai ser sempre o mesmo. Então se procura dar um gancho, que é aquilo que a gente chama tanto no jornalismo, é o gancho, né? A desculpas, digamos assim, a grosso modo, a desculpa para incorporar o futebol, o esporte, ou outro assunto qualquer, porque eu vou falar de texto para TV, não só de esporte, né? O texto de uma forma geral. Que legal. Glauco, teus próximos passos, cara? Investi muito nessa questão do workshop, eu estou de olho aí em outros cursos, em breve vai ter mais informações, porque eu também não vou largar o spoiler aqui. Vai deixar assim. Vou deixar assim, não vou deixar em aberto e as pessoas fiquem acompanhando. Rede social é muito importante também, mas estou de olho no mercado também e vamos lá, bola para frente. Maravilha. Aproveitando a linguagem do futebol. Que bom, Glauco. Agora é o seguinte, quem quiser te seguir nas redes sociais, no Instagram. Glauco Paza 1, Twitter, Glauco de Oliveira Paza, Instagram, Glauco Paza, Facebook. Maravilha. Segue lá. Grande Glauco Paza, meu irmão. Obrigado pela presença, pela Muito confiança. Obrigado. Grande abraço. Primeira vez no Canal Bar? Primeira vez. Pô, que legal, hein? Muito bom. Primeira vez a gente não esquece. Espero voltar. O velho, eu diria o meu querido colega Luiz Carlos Reck. Velho, Canal Bar. Obrigado, Glauco. Grande abraço. Sucesso na carreira. E vamos conversar mais vezes, quem sabe novidades aí pela frente. Assunto também. não falta. Sempre vai ter. Né? Isso que você disse que estava tímido hoje. Aí. Não, eu sou tímido. Tá bom. Obrigado, meu irmão. Valeu. Grande abraço. A melhor maneira de curtir os restaurantes mais deliciosos da sua cidade, as atrações mais divertidas e até hotéis quando for viajar é com esse guia aqui. Todo mundo ama comer bem e pagar menos por isso, certo? Com o Prime Gourmet, você e seu acompanhante pedem 2 pratos, mas pagam apenas 1. Basta destacar o voucher ou usar o aplicativo e ser feliz. Venha curtir as melhores experiências com muita economia.